Sete perigos reais do bolsonarismo no Brasil. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o poder destruidor do bolsonarismo para o Brasil, eu lhe convido a ver esse vídeo-texto até o final. Primeiro, destruição das estruturas da educação, da pesquisa científica e da cultura. Este fenômeno de desestruturação da educação, da pesquisa e da cultura já está evidente nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro. Desmonte esse que já se aplica a diversos outros segmentos que envolvem aspectos sociais como saúde, habitação, segurança. Se Bolsonaro for reeleito, certamente haverá a ampliação dessas políticas de desmonte. Fato é que nenhum país poderá se desenvolver e tornar-se autônomo sem uma educação eficiente de seu povo, desde o nível básico até o superior. O mesmo se diz com respeito à pesquisa científica, dado que a dependência tecnológica tem altos custos para o país. Falta de investimento nesta área gera fuga de cérebros do Brasil, o que já vem acontecendo. As universidades federais garantem o desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil, mas isso está acabando devido à política do atual governo. A cultura é outro aspecto crucial para desenvolver uma população independente, não manipulável ideologicamente e com capacidade de escolher conscientemente o seu destino. Afinal, um governo que quer manipular seu povo não quer que as pessoas desenvolvam visão crítica, e a cultura promove esta visão, além de afirmar a identidade de grupos sociais, de comunidades e de um povo. Segundo, destruição ecológica. Bem disse o primeiro-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, que, enquanto as pessoas estavam lutando para não morrer de pandemia, ele pretendia passar a boiada, promovendo a devastação ambiental. O presidente ouviu tudo e concordou. O ministro saiu devido ao vergonhoso episódio da venda ilegal de madeiras da floresta amazônica brasileira para os Estados Unidos. E quem não se lembra também do projeto para acabar com os manguezais? E recentemente vimos outro ministro do Bolsonaro, Paulo Guedes, propondo privatizar as praias do Brasil. Para Guedes, quem quiser usar uma praia, que pague os custos de um hotel de luxo. Há ainda o grave problema da Amazônia, que tem visibilidade internacional. Estudos mostram que pelo menos 25% das chuvas do Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil são provenientes da floresta amazônica. E as outras frentes de umidade dependem da evaporação dessa floresta. A devastação da Amazônia já está chegando a um ponto irreversível, e o centro do Brasil poderá se tornar um semiárido. Será que os grandes produtores de soja, cana e gado já pensaram nisso? Os dados oficiais mostram que o desmatamento da Amazônia foi mais intenso nos últimos 4 anos. E uma recuperação ecológica é praticamente impossível. Terceiro, desmonte do SUS. Quem pensa que o SUS atende apenas aos pobres? Muitas pessoas da classe média pagam altos valores de planos de saúde e pensam que não precisam do SUS. Para eles, o SUS não lhes interessa. É uma atitude egoísta que não tem sensibilidade para ver que uma grande parte da população, o único acesso à saúde vem do SUS. Mas quando se trata de tratamentos especiais, como transplantes e medicamentos de uso contínuo, quem garante é o SUS. Nem sempre o plano de saúde vai cobrir essas despesas. Antes mesmo desta eleição, Bolsonaro já retirou parte dos medicamentos das farmácias populares. Certamente, se continuar no poder, vai acabar com o resto. E mesmo parte da classe média que tem ou ainda pretende ter aposentadoria depende de medicamentos do SUS para sobreviver, pois os custos do medicamento ficam acima do que
elas recebem. O SUS propiciou com eficiência a aplicação das vacinas da Covid-19, apesar dos atos grosseiros e negacionistas do governo Bolsonaro. O desmonte do SUS passa pela desestruturação de todo um sistema social de saúde construído a duras penas por longos anos. E é um sistema universal, isto é, atende a todas as pessoas sem discriminação. Se você ficar sem emprego ou sem sua empresa, o SUS te dará cobertura. Bom, até agora sim. Daqui para frente, dependerá do governo que estiver no Brasil. 4. Ameaças à diversidade social, às minorias e aos excluídos. Esta outra luta, que tem sido conquista com muita dificuldade ao longo de muitos anos. Parte da sociedade brasileira tem uma visão distorcida em relação à diversidade e não percebe que nossa riqueza está nessa diversidade social com visões e escolhas diferenciadas. É preciso registrar o direito à vida de todos os brasileiros e resgatar e conviver com o diferente. A conquista de espaço social para grupos de pessoas como negros, índios e populações que fazem opções diferenciadas em relação à cultura predominante tem sido continuamente ameaçadas. Essa ameaça atinge principalmente os mais pobres e miseráveis que habitam no nosso país. O que esse governo atual quer é prestigiar a hegemonia de grupos sociais, que eles são fiéis, tanto política quanto ideologicamente, e tudo faz para manipular essas populações, de modo a manter seu poder. E é amplo conhecimento público a atitude de alguns pastores de igrejas evangélicas, que, financiados com recursos do MEC, vem fazendo verdadeira lavagem cerebral nas pessoas de boa fé, de modo a colocar um exército de fiéis a serviço do atual ocupante do Palácio do Planalto e de sua tropa. 6. Intensificação do armamento da população. Este é um grande perigo para a nossa sociedade. É uma ilusão pensar que com uma arma na mão, uma pessoa de bem está mais protegida. Nos últimos 4 anos, já foram distribuídos mais de 650 mil armas de fogo na sociedade brasileira. Não há um controle sobre essas armas. Muitas já devem estar nas mãos de criminosos. E o cidadão de bem, esse termo é do Bolsonaro, com uma arma na mão, está totalmente despreparado para usá-la, podendo matar alguém porque pensa que é um suspeito ou mediante um conflito, por menor que seja este conflito. Nos Estados Unidos, sempre há notícias de uma escola em que uma criança ou adolescente pegou uma arma de fogo em sua casa e disparou contra um grupo de colegas e professores. Recentemente no Brasil, vimos crimes com armas de fogo que poderiam ter sido evitados caso essa arma não estivesse na mão do assassino. A ilusão de muitos que defendem o uso indiscriminado de arma de fogo é pensar que acidentes e crimes, como os descritos acima, só acontecem com os outros. Porém, quando uma arma na mão das pessoas, o risco é maior para a vida de toda a população. 6. Instrumentalização progressiva do Estado. Consiste em equipar órgãos do Estado para defender os interesses do grupo que está no poder e, dessa forma, perpetuar esse grupo no poder. Como isso é feito? O governo vai aos poucos colocando nos órgãos de Estado um aparato de pessoas para atender a seus interesses. Geralmente, essa instrumentalização se ampara num tripé: judiciário, mais legislativo, mais forças armadas, com o executivo no topo. No judiciário, isso inclui a indicação de juízes do Supremo para atender aos interesses do presidente, bem como a indicação de procuradores, diga-se PGR, que passam a fazer uma blindagem dos atos do governo, impedindo que esse seja sequer investigado.
Por outro lado, o chefe do executivo, detendo maioria no Congresso Nacional, consegue manipular o legislativo de modo a impor seus projetos e interesses, usando o direito público conforme lhe convém, que é o caso, por exemplo, do orçamento secreto. Assim, o judiciário e o legislativo ficam na mão do executivo. E na retaguarda, para completar o tripé desse poder, usa-se o escudo do poderio militar, Exército e Forças Armadas. E observe que esta estrutura depende do governo, não depende do governo ser de direita ou de esquerda. Se observarmos o governo Bolsonaro, fica claro a tendência na instrumentalização do Estado brasileiro. Caso ganhe as eleições de 2022, Bolsonaro terá mais 4 anos para estruturar um Estado compatível com uma poderosa estrutura autoritária e ditatorial. E você acha que vai ganhar algo com isso? Na verdade, toda a população brasileira vai ver um pequeno grupo de privilegiados dominando todos os setores do Estado brasileiro. Privilégios para uns poucos: o presidente, os juízes, procuradores, senadores e deputados e os militares na retaguarda. E a população que apoiou esse conluio vai ficar de fora, a ver seus direitos escoando para um buraco sem fundo. Quando um governo já domina todo o poder e não precisa mais do povo, ele despreza e descarta a população. É impressionante ver tantos brasileiros servindo como objeto de manipulação desse governo, que, assim que dominar o poder, vai lhes deixar no vazio. Eles vão mudando a Constituição, criando leis a favor de seus propósitos e, dessa forma, dar uma fachada de democracia. Observe que, para dar um golpe, não é necessário colocar tanques nas ruas. Uma vez instituídos no poder, será tarde para refazer uma verdadeira democracia e conseguir uma alternância de poder. Bom, talvez você diga que o PT faria o mesmo. Deixando de lado a análise ética da questão, pois não cabe nesse momento, o PT já inicia 2023 sem 2 dos pilares para eventualmente atuar dessa forma, ou seja, já tem minoria do Congresso de 2023 para frente e jamais terá apoio dos militares. 7. Isolamento da comunidade internacional. Aqui está um dos pilares, um dos pontos cruciais desse desgoverno. O mundo civilizado está isolando o Brasil em função do Bolsonaro. Por onde você olhar, da América do Norte à Ásia, da Europa à Oceania, ninguém, exceto o Putin na Rússia, ninguém quer manter contato com esse governo. Mal cumprem os compromissos diplomáticos e comerciais. O Bolsonaro diminuiu o Brasil perante os povos. É uma vergonha para o povo brasileiro. Ele não pode representar a diversidade e a riqueza de nosso país. Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência e com algum senso de grandeza consegue ver o despreparo desse indivíduo para o cargo que ele ocupa atualmente. E não é por uma questão de deter um diploma, que ele também não tem, pois um ser humano não é medido pelos títulos que pode ostentar. Sabemos de pessoas que têm título de doutor, mas que se comportam como um verme. O que está em foco é a humanidade da pessoa, e isso Bolsonaro não tem. Além do mais, com um indivíduo como Bolsonaro à frente do governo, o Brasil perde credibilidade, com um efeito econômico devastador para o país no mundo globalizado. Pense nisso. Quem realmente poderia te representar? Avalie bem. Se você concorda com esses pontos citados, tome uma decisão a partir dessas eleições. Mas lembre-se de que, mesmo que você não goste de política,
é a política que define e irá sempre definir a sua vida em sociedade. Obrigado por chegar até o final.